Dr. Antônio Geraldo Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, onde ele vai proferir aí a nossa palestra, que eu falei para ele hoje no dia, que era a nossa palestra magna. Ele perguntou assim, quanto tempo eu tenho? Eu falei, o senhor que sabe, o tempo é do senhor. Bom, muito obrigado, presidente. Estou muito feliz aqui com esse convite. Eu gosto muito de Goiás, né? Vivo dentro de Goiás, porque eu vivo em Brasília. Fiquei muito satisfeito com esse convite, muito mesmo. Quero cumprimentar toda a diretoria do CREMEG por essa atitude, por esse projeto que é maravilhoso. E pela plateia presente, que estão nos assistindo, nos assistirá no YouTube. Quero cumprimentar, então, o Salomão Rodrigues Filho, o nosso decano. Feliz demais de ver a nossa federada aí presente, os representantes, seu presidente Tiago e outros membros da diretoria, como Marcelo e Leonardo Cacheta. Muito obrigado pelo convite de coração, Rafael. Nós nos conhecemos aí há quase 10 anos e você está realizando algo que você já queria fazer há muito tempo. E isso é muito bom saber que o CREMEGO tem condições de fazer isso. E eu me coloco pessoalmente junto com vocês para tocar esse projeto. O Tiago falou para mais psiquiatras participarem, e eu serei um deles com o maior prazer. Há anos eu venho trabalhando com a saúde mental do médico, iniciamos no CFM há muitos anos atrás, com o vice-presidente Rubens Santos Silva, e agora, mais recentemente, foi criada uma comissão para trabalhar esse contexto. Só estou esperando ser chamado para poder trabalhar intensamente aí com eles e muito especialmente aí com o CREMEG. Com o custo da doença mental, em um ano, nós podemos erradicar a fome do mundo durante um século. Então, vejamos o quão grave é a situação que temos relativa a isso. Mas antes de falar desses custos e entendendo claramente a preocupação do CREMEGO, que se mostra bastante relevante, eu queria trazer aqui uma questão para eu apresentar os dados e depois finalizarmos com ela. Vocês já pararam para pensar no amor como fato gerador? Temos que pensar muito sobre isso, porque quando se fala sobre o adoecimento dos médicos, observamos ao longo dos anos que o amor pela profissão é que leva ao adoecimento. Por isso, as doenças mentais tão frequentes. Em relação à minha declaração de conflitos de interesse, eu tenho aí, próximo slide, por favor, eu tenho aí todos esses conflitos de interesse, mas nenhum deles é ligado a questões de ganho financeiro, são atividades que eu exerço, e a resolução 1595 do CFM, 1595 de maio de 2000, de 18 de maio de 2000, ele é muito claro, nós temos que colocar todos os itens com os quais nós estamos envolvidos, e você que está assistindo é que vai definir se eu tenho conflito de interesse ou não. Eu não posso começar com uma atividade e dizer, não tenho conflito de interesse para essa aula. Quem vai saber que se existe conflito de interesse ou não é quem está nos assistindo. E é claro que eu tenho muitos conflitos de interesses em relação a essa aula. Quais são eles? Por exemplo, eu sempre fui um ativista da causa médica, então eu tenho conflito de interesse com esse tema, porque eu defendo tudo que é relativo à medicina, tudo, sempre. E há anos trabalho isso com Salomão Rodrigues, com Emanuel Fortes, com Gilberti, do Mato Grosso do Sul, com Paulo César Geraldes, que é lá do Rio de Janeiro, foi presidente do CREMERGE. Enfim, são todos esses dados aí. E, importante vocês saberem, porque eu sou ligado à editoria de revistas, sou também ligado a academias de medicina, academia de neuropsicologia, porque eu acho extremamente importante trabalhar pela medicina. Próximo slide, por favor.
À medida que eu for falando, fique à vontade para ir passando os slides, porque, na verdade, às vezes eu falo completamente fora dos slides, mas vai ficar aí para ser um roteiro para nós. Eu não possuo nenhum vínculo empregatício, freelance ou qualquer outro com ganho financeiro, nem com ONGs, nem com indústria de equipamentos, nem com indústria de medicamentos, nem indústria do álcool, nem a indústria do fumo, nem a indústria da maconha, nem a indústria das bets. Esses dois últimos aí, eles estão colocando dinheiro igual água dentro das publicidades, do marketing, através de vários profissionais. E isso é grave, muito grave. Poucas pessoas falam desse conflito de interesse e às vezes trabalham para essa indústria. Por exemplo, a indústria da maconha, né? Criaram uma terminologia que é maconha medicinal. Não existe maconha medicinal, não existe nada fumado que é medicinal. Aí falam de cannabis medicinal. O cannabis medicinal tem uma indicação e não é de primeira linha para tratar 3 doenças neurológicas apenas, 2 epilepsias e a esclerose tuberosa. Então, mas o conflito de interesse é tão grande que nós temos médicos falando por aí dos benefícios da cannabis, do canabidiol, da maconha, fala de tudo, mas muito especialmente do canabidiol, que serve desde unha encravada até queda de cabelo, e que não é verdade. Nós não temos nenhuma indicação de canabidiol, nem de nenhum canabinoide dentro da psiquiatria. Muito bem. Eu também não tenho investimento em ações de empresa dessas áreas. E por que é importante dizer isso? Porque, para ter uma ideia, vocês, assim, ó, de 2012 até 2017, quem investiu nas ações da Pretorium, que é a indústria da maconha, ganhou simplesmente 135.000% de valorização das ações. Então, não é algo que a gente pode desprezar. Nós temos hoje aproximadamente 15% dos trabalhadores adultos no mundo com algum transtorno mental, com alguma doença mental. Eu cito a palavra transtorno, mas transtorno para mim é briga de rua, é confusão, não é, é uma coisa inadequada essa tradução. Para mim, isso é doença mental. Ninguém fala de transtorno cardiológico, ninguém fala de transtorno ginecológico, né? O que seria isso, pelo amor de Deus? Mas a CID ficou com esse nome de transtorno mental. 301 milhões de pessoas estão vivendo com ansiedade globalmente. Mas isso aí já aumentou. E aumentou muito. Então, ansiedade, depressão, esquizofrenia, morte por suicídio, cresceu absurdamente nos últimos anos. Próximo. No Brasil, nós tivemos um crescimento absurdo dos afastamentos, e aqui eles colocam assim, afastamentos de saúde mental no Brasil. Outro erro, não se pode dizer isso, mas é a fonte do Ministério da Previdência Social, e não tem como escrever de forma diferente, porque eu estaria adulterando a fonte. Os afastamentos não é por saúde mental, gente. Os afastamentos são por doenças mentais. E aí passaram a usar essas duas palavras, né, saúde mental, para tudo. Para aquilo que é saúde, aquilo que é doença, aquilo que é relativo ao que você vai ajudar com promoção de saúde ou com prevenção de doença, mas misturam tudo. Mas em 2024, nós tivemos 472.328 afastamentos por transtornos mentais registrados. 2022 tinha sido 201 mil pessoas afastadas por benefício. Então, de 22 para 24, nós tivemos um aumento de 134%. 28,6% reações ao estresse, 27,4% por ansiedade, 25,1% por episódios depressivos, 8,46% por depressão recorrente. Ainda em 2020, eu estava preocupado, e muito preocupado, com o que eu estava vendo, o número de pessoas que estavam afastando do trabalho por doenças mentais, e eu fiz um artigo que foi publicado na revista, na Brazilian Journal of Psychiatry, e quem tiver interesse, eu posso mandar o artigo depois, está na nossa revista, está no nosso site, mas eu posso mandar o PDF.
Porque eu peguei os dados do Ministério da Economia para poder ver quanto que se gastava por doenças mentais. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sei que isso chamou atenção e que depois nós criamos mais um mercado de trabalho para o médico psiquiatra, que a ANR, que foi acrescentar os aspectos, os riscos psicossociais dentro da NR1. Também uma terminologia errada, porque deveria ser riscos psíquicos sociais, mas ficou psicossocial, tudo bem, porque a gente não consegue mostrar para as pessoas que tudo isso são doenças e, portanto, isso é do médico. E se é do médico, está na matriz de competências de quem? Do médico psiquiatra. Então, isso é psíquico, não é psicológico. Isso é um erro que a maioria dos médicos cometem, sempre colocando como psicológicos, psicológicos. Não, isso não são psicológicos, isso são reações psíquicas. Mas isso aqui nesse gráfico eu quero mostrar, ainda mostrada muito tempo atrás pelo OMS, que o custo anual global tinha crescido de 2010 em diante ali absurdamente. Muito bem. Esse custo anual global, só para ter uma ideia, diz o seguinte, que a doença mental causará perdas cumulativas na produção econômica até 2030 em 16 trilhões. Quando o Banco Mundial soltou isso, o PIB do Brasil era 1,8 trilhões, o PIB da China era 11,2 trilhões, e o PIB dos Estados Unidos era 18,6 trilhões. Então, o envolvimento com um custo altíssimo, pode passar os slides, por favor, com um custo altíssimo para a população. Então, quando o CREMEGO toma a decisão de montar um programa como esse e cuidar dos médicos, ele está não só obedecendo a NR1 do Ministério do Trabalho, providenciando o cuidado da saúde mental dos nossos colegas, como também ele tem uma visão que é a visão assim, das perdas globais por doenças mentais, que é um custo muito alto. E quando é na categoria médica, das várias classes sociais, a categoria médica da classe social alta, média ou baixa, é uma preocupação muito válida, porque nós estamos fazendo migração de classe social dos médicos, de classe social anteriormente que era alta, cai para classe social baixa, e cada vez mais isso piorando. Mas quando eu falei no primeiro slide que com o custo da doença mental em um ano pode-se erradicar a fome no mundo durante um século, porque tem um estudo mostrando exatamente que o custo global da doença mental em 2017, lá pelo Banco Mundial, eram de 3 milhões, trilhões de dólares. E para erradicar a fome no mundo, 30 bilhões por ano. Então, com o custo que se tem hoje da doença mental, em um ano, a gente acabaria com a fome no mundo durante um século. E por que que isto não é visto, né? Por que que isso é tão desprezado? Desprezado provavelmente por causa do preconceito, a psicofobia, que é muito grande, né? O preconceito contra aqueles que padecem de deficiências e de transtornos mentais, doenças mentais. A psicofobia é muito intensa, muito alta, não só em relação às questões que temos com a fobia que os pacientes têm, mas que os médicos às vezes têm até de falar para o paciente em relação a procurar ajuda médica. Porque tem medo de dizer para o paciente para procurar um psiquiatra. Então, se ele tem medo de dizer para o paciente para procurar um psiquiatra, ele também não vai procurar. E aí ele não vai procurar. Ele não tem interesse em procurar, porque carrega em si um grande preconceito em relação a tratar-se ou tratar-se, porque já tem relação a indicar as pessoas a tratar. Então, a gente tem um estigma social, que é da população em geral, e o médico está incluído aí. Aí a gente tem um autoestigma, que é o próprio paciente que passa a ter medo de procurar ajuda, porque se acha incapaz, se acha
não merecedor, e tem o estigma estrutural, que é o estigma do governo, do próprio Estado, quando ele dificulta para que o paciente chegue até o psiquiatra, para que o paciente chegue até o tratamento próximo. E essa dificuldade ela é criada por tudo que o governo faz. Para ter ideia, nós temos inúmeros medicamentos na farmácia popular. Nós temos até absorvente na farmácia popular. E nós não temos sequer, apesar de eu ter dito tudo isso acima dos custos, sequer um antidepressivo, sequer um medicamento para ser usado para ansiedade. Aliás, nós não temos nenhum psicotrópico para poder pegar na farmácia popular e tratar as pessoas, mesmo com todos esses dados que eu mostrei aí. Então, isso é o estigma estrutural, é o estigma do Estado. E nós temos prejuízos econômicos aí só aumentando, próximo slide, e mostrando para vocês que, mesmo sabedores de tudo isso, não investem na saúde mental. Nós tínhamos 6,3% do PIB, 6,3% era usado para a saúde mental, do dinheiro da saúde. Hoje é menos de 1% do dinheiro da saúde para a área que cuida das doenças mentais. Muito bem, só para mostrar para vocês algumas tendências de acidentes e de doenças ocupacionais, eu mostrei rapidamente aí os custos que são muito altos. E próximo slide, por favor. E acrescentando a isso também, nós temos em relação aos dados sobre o mercado e condições de trabalho. Aproximadamente 2 bilhões de trabalhadores, quer dizer, mais de 60% da população trabalhadora global, eles estão na economia informal. E programas de saúde mental, apenas 35% dos países relatam a existência de programas de promoção da saúde mental e prevenção de condições de saúde mental relacionadas ao trabalho. O adoecimento no trabalho está sendo muito grande, por isso que nós teremos que fazer as GRPs, que é o gerenciamento dos riscos psicossociais. Isso para todas as empresas, elas terão que implantar o gerenciamento dos riscos psicossociais até 26 de maio ainda desse ano. Podemos até, presidente, voltar a falar isso especificamente para orientar os médicos, donos de clínicas, donos de hospitais, e a gente pode fazer um dia exclusivo para orientar o que precisa ser feito, como deve ser feito, para que também nos ajude aí. Essa é uma forma ruim, não é a adequada, mas foi uma forma boa para poder fazer com que as pessoas prestem atenção nos cuidados com os riscos psicossociais e aí valorize um pouco mais o trabalho que nós, psiquiatras, iremos fazer para as empresas, podemos fazer para as empresas, já deveríamos vir fazendo há tempos isso aí para as empresas. Isso aqui é só para mostrar o número de dias saudáveis, dias perdidos de vidas saudáveis e atividade produtiva, aqueles que colocam por problemas de saúde mental. Eu deixei ipsilitris, eu não uso falar dessa maneira, né? Eu não falo dessa maneira, problema de saúde mental, porque, na verdade, isso aí é tudo doença mental. Próximo slide. Aqui mostrando o crescimento absurdo de número de pessoas de concessão de benefícios previdenciários, o aumento crescendo cada vez mais. Próximo slide. Aqui mostrando essa curva, e aqui de 472 mil afastamentos por doenças mentais, ninguém afasta por saúde, saúde não afasta ninguém, né? O que afasta são doenças, mas isso aí é o que é o gráfico do Ministério da Previdência Social. Aqui, de 472 mil, já pulou para 516.205. Bom, aqui são as doenças que mais afastam. Próximo slide. E aqui, olha, a distribuição de afastamentos associados à saúde mental por setor econômico, não é saúde mental, é doença mental. Nós temos aí na frente bancos múltiplos, com carteira comercial 19,3%, administração pública em geral 11,8%, e atividades de atendimento hospitalar 11%.
Então, para nós que trabalhamos nos hospitais, para nós que somos donos, para nós que somos donos de clínica, tem que prestar atenção muito fortemente nisso aí. Aí o CREMEGO, fazendo esse projeto, tá mostrando que o CREMEGO está não só protegendo os médicos, mas também protegendo a população. Próximo slide. Aqui a concessão de benefícios previdenciários acidentários associados por mapa no Brasil, né, mostrando onde tem a maior concentração de afastamentos. Próximo slide. Bom, e nós sabemos que as condições que não é de saúde mental, é de doença mental, mais prevalentes é depressão e ansiedade. Muito bem, próximo slide. Isso tem um custo de US$ 1 trilhão anualmente devido à perda de produtividade. Mas doenças mentais de médicos no Brasil, 45% dos médicos no Brasil apresentam algum quadro ligado às doenças mentais, aos transtornos mentais. As doenças mentais mais comuns, ansiedade, depressão e burnout. Só que aqui tem um erro dessa pesquisa, porque burnout não é doença. Burnout é um fenômeno ocupacional, segundo o CID-11, e que só pode ser feito o diagnóstico se você ir até o local do trabalho e fazer uma relação direta com o trabalho. E a resolução do CFM que manda obedecer isso, nós temos que ir no Brasil, então, para poder fazer o diagnóstico de burnout em qualquer pessoa, ir lá no local, senão eu não posso dar esse diagnóstico de burnout. Próximo slide, por favor. Aqui eu mostro rapidamente o top 10 aí das especialidades mais acometidas por burnout. Terapia intensiva, primeiro lugar, medicina de emergência, segundo, medicina de família, clínica médica, cirurgia geral, infecto, radiologia, ginecologia, neurologia e urologia. Nós, psiquiatras, escapamos aí dessa. Próximo. Não, volta ao anterior, desculpa. Volta ao anterior. Obrigado. É porque o slide agora, esse aqui. Especialidades mais infelizes com atividades que realizam. Top 10, radiologia, clínica médica, medicina de emergência, medicina de família, urologia, neurologia, cardiologia, infectologia, psiquiatria e terapia intensiva. Aqui nós não escapamos e nós precisamos cuidar muito disso, porque a infelicidade é algo que é adoecedor. Próximo slide, vamos lá. E nós temos uma questão muito importante, que são doenças mentais e suicídio em médicos. Médicos suicidam mais do que a população em geral. E médicas suicidam mais do que médicos. Por quê? Porque médico sabe como fazer para morrer. Então, ele tem o instrumento letal para produzir em si mesmo a morte. Próximo. Os médicos, na verdade, eles podem ser afetados por todos os chamados espectro. Isso aí está da tradução. Espectro, para mim, é uma palavra que eu não uso. Eu entendo que espectro é algo que é lançado, está aí no espaço, solto, não quer dizer que existe, né? É inexistente, na verdade, quando você fala a palavra espectro. Mas eles passaram a dar um significado diferente, dizendo que é assim, um monte de doenças, né, que querem dizer com isso, que afetam o bem-estar e que podem causar burnout. Próximo slide. Vamos voltar aqui, falar um pouquinho desse estudo com mais de 17 mil médicos residentes, e foram feitos médicos residentes já por quê? Porque algumas doenças geralmente aparecem antes dos 30 anos e sintomas de ansiedade antes dos 15 anos de idade. De um estudo feito em 18 países diferentes, nós tivemos uns números parecidos em relação a médicos com sintomas de ansiedade em todos os países, 28,8%. Isso é praticamente 3 vezes mais do que a população comum. É muito alto isso. A taxa de estresse pós-traumático, por exemplo, de médico, varia de 14% a 16%. Próximo slide, por favor.
É claro que as taxas de transtornos mentais são muito maiores do que a população em geral. Por isso, tem que ter um cuidado muito especial. Próximo slide. Em 2019, a OMS descreveu o burnout como uma síndrome resultante de estresse no local de trabalho que não foi gerenciado corretamente e não como uma doença ou condição de saúde. Aqui, então, a OMS está dizendo assim: existe nexo causal. E para fazer nexo causal, a resolução do CFM é clara: você tem que ir no local de trabalho. Então, sentado no consultório, nenhum de nós podemos fazer o diagnóstico de burnout, porque a gente tem que ir lá no local de trabalho. O cuidado já em fazer um gerenciamento de risco aí dos hospitais, das clínicas, de tudo isso, é muito importante para diminuir esse adoecimento em médicos. Próximo slide. E aqui a gente tem várias consequências, problemas dos esgotamentos em geral, aí, que vai levando o médico a cada vez mais perder a qualidade de vida e envolver com mais situações de problemas, aí sim, problemas no dia a dia. Próximo slide. As taxas de burnout em médicos é muito importante ser observado, uma prevalência aí alta, de 25% até 50%. Próximo slide, por favor. A diferença de burnout e depressão é preciso esclarecer: depressão é doença, burnout é fenômeno ocupacional, e pode existir a coexistência dos dois. Tem sobreposição sintomática, tem sobreposição epidemiológica, mas burnout é exclusivamente ou predominantemente ligado ao local de trabalho, e depressão, não. Mas é possível ter burnout e não ser depressivo e não ter burnout, e ainda ter os dois. Burnout e depressão são relacionados, mas têm diferentes sintomas e, como resultado, requerem diferentes abordagens de prevenção. Próximo slide. Aqui também trazendo da tradução deles, principais problemas relativos à saúde dos médicos. Esse estudo de 99 do Peterman mostra em uma amostra de clínicos gerais na cidade, em Vitória, no Canadá, eles constataram que 90% dos médicos já tinham se prescrito algum antibiótico, 30% pílulas para dormir, 6% analgésicos opiáceos e 3% antidepressivos. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Correio, na região de New South Wales, na Austrália. Verificaram que 76% dos médicos, 76%, já havia se autoprescrito algum antibiótico, 45% analgésicos não narcóticos, 35% drogas anti-inflamatórias não esteroides e 2% narcóticos. Nesta mesma pesquisa, mostrou que 3% dos médicos apresentavam um problema com álcool e 1% com abuso de drogas ilícitas. Próximo slide. Aqui, você encontra na literatura artigos que indagam os motivos da infelicidade, da ideação suicida e o estresse experimentado pelos médicos. Esse estudo do Pullen aqui e colaboradores, os problemas de natureza emocional atingem cerca de 18% desses profissionais, e foi constatado o seguinte: próximo slide. 13% dos clínicos gerais apresentam distúrbios psiquiátricos severos e 30% sintomas moderados. O Kaplan com C, em pesquisa realizada no Reino Unido, constatou que 27% destes profissionais apresentavam sintomas prováveis de depressão. Próximo. Já na Austrália, a taxa de suicídio entre os médicos é 2 vezes maior que a registrada na população geral, sendo 6 vezes maior no caso das médicas. Nos Estados Unidos, 19,5% das médicas apresentam história de depressão. Médicas têm mais depressão do que médicos, porque mulheres
têm mais depressão do que homens. E isso aumenta depois que passa a menopausa. Mas em um levantamento nacional realizado na Finlândia, observaram que os médicos, independente do sexo, com desordens mentais, é cerca de 3 vezes superior ao de trabalhadores da população em geral. Muito bem. A alta prevalência de suicídio, claro, porque se tem a doença como a população em geral, já iria suicidar mais, porque sabe fazer para perder a vida. Sabe como fazer, a maneira de fazer, porque as pessoas suicidam mais quando elas têm mais acesso àquilo que vai levar à morte. Aí é importante mostrar aqui uma questão interessante, e já no próximo slide, que dependência química está presente. E aí, próximo slide, a OPAS definiu o que é uma dependência química, que é o uso repetido e prolongado dessa substância ao longo do tempo, que vai favorecer o desenvolvimento de transtornos de dependência, que são transtornos crônicos e recorrentes, caracterizado pela intensa necessidade da substância e perda da capacidade de controlar seu consumo. E aí eu sempre digo uma coisa aqui, que o médico vira e pergunta para o paciente, né? Você bebe que tanto? Eu tomo um copo de cerveja por dia. Mas o médico ele bebe uma cerveja inteira e ele diz que aquilo não é dependência. Aí o médico fuma 10 cigarros por dia, o cara vai lá, o paciente, ele pergunta, o cara diz, eu fumo 5 cigarros, 3 por dia. Aí ele não entende aquilo como sendo dependência. Mas é dependência, sim. Isso precisa ficar claro. Próximo slide. E o médico tem alguns desvios de percepção de risco. Por exemplo, o médico vira e fala, vinho faz bem à saúde. Isso não é verdade. Vinho não faz bem à saúde. O resveratrol não precisa tomar vinho para poder ter acesso a ele. Já existe em cápsulas. Mas o médico diz isso e acaba usando o vinho de uma maneira exagerada, de uma maneira que não deveria usar. Na verdade, não deveria usar nada, mas já que usa, pelo menos não fazer essa publicidade de dizer que faz bem à saúde. O uísque baixa a pressão arterial. Por que o uísque para baixar a pressão arterial? E o pior de todos, que isso aqui é criminoso, cannabis é medicinal. Cannabis nunca foi medicinal. Cannabis não é medicinal, não vai ser medicinal. Agora, os canabinoides, que estão em estudos, mostrou por enquanto que o canabidiol tem indicação para as 3 doenças que eu já citei, não mais do que isso. Próximo. Aqui nós vamos falando aqui sobre os critérios de diagnóstico de dependência química, para mostrar, porque há muita dependência química entre os médicos. E o que acontece quando o médico perde a percepção de risco e acha que pode consumir as substâncias que levam à dependência, porque ele vai ter controle. O próximo slide, por favor, e é um vídeo, veja se consegue passá-lo, se não conseguir, eu digo do que se trata. Bom, aqui se trata o seguinte, de uma médica, essa médica... Irlândia. Passou a usar drogas. Antes de você entrar nesse mundo da droga aí, você era o quê? Médica. Qual que é o seu nome seu? 62.239. E a dependência química... Faz quanto tempo que você está nessa vida? 3 anos. Você usa o quê? Crack? Há quanto tempo? Há 3 anos. Transformou... E a sua família? Próximo slide, por favor. Esse vídeo ele é muito deprimente e essa médica aí teve essa transformação de vida por causa de uso de substâncias. A maioria das pesquisas que investigam o uso indevido de álcool e outras substâncias entre médicos tem sido feita através de pesquisa de autorrelato em larga escala. Acontece que muitos mentem, porque têm medo de dizer a verdade. Mas pesquisa sugere que entre 5% e 20% dos médicos em países de alta renda consomem álcool de forma que eles chamam de problemática. Próximo slide. E um levantamento nos Estados Unidos com 7.209 médicos apontaram que 1.100, 15,3%, consomem álcool de forma abusiva
ou são dependentes, com maior prevalência entre os cirurgiões. Próximo slide. Na Dinamarca, nós tivemos uma ingestão indevida em 18,9% dos médicos entrevistados, e relatou também que 383 médicos que relatavam o uso indevido de substância, álcool, outras drogas ou ambos, 76,9% acham que o uso indevido de substância não era problemático. Aquela história do que eu disse, compara consigo mesmo e ele passa a ser o padrão e o padrão dele está errado. Olha só, esses resultados sugerem que, comparado com a população em geral, médicos podem consumir álcool nas mesmas taxas ou até mesmo em taxas mais altas. Essa tendência parece ter se mantido nos últimos 30 anos. Próximo slide. Aqui é para frisar apenas essa primeira frase. Não existe consumo seguro de álcool. Não existe. O uso problemático e a dependência são pouco diagnosticados. Na prática clínica, apenas as complicações de álcool são detectadas. O conhecimento dos profissionais é insuficiente e ainda tem aquela percepção inadequada de achar que faz bem para a saúde. E a demora em fazer o diagnóstico vai piorar em muito o prognóstico. Próximo slide, por favor. Olha, os dados sugerem uma proporção significativa de médicos experimentaram substâncias ilícitas em algum momento de sua vida, embora em menores proporções do que a população em geral. Mas aqui, o médico não deveria experimentar nada. Mas em relação a benzodiazepínicos, opiáceos menores, eles são mais consumidos pelos médicos do que pela população em geral. E muitas vezes são autoprescritos. Próximo slide. É muito importante dizer para vocês que as drogas mais consumidas entre os profissionais médicos são álcool, cocaína, benzodiazepínicos, maconha, opiáceos, anfetaminas e solventes. Próximo slide, para mostrar isso. E as especialidades mais envolvidas: clínica médica, anestesiologia, pediatria, ginecologia, psiquiatria, saúde pública e radiologia. E o uso continuado leva a depressão, transtorno afetivo bipolar, a desencadear quadros que são importantes. Muito bem. Próximo slide, por favor. Mas os médicos anestesiologistas merecem uma atenção muito especial. Essa é uma preocupação que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia sempre esteve atenta, e a gente vê que o uso de álcool e outras drogas acarreta na vida profissional acarretaram na vida profissional deles problemas profissionais em 87,7%. Problemas conjugais, 52,6%. Internação psiquiátrica, 29,1%. Acidentes automobilísticos, 21,1%. Desemprego no ano anterior, 17,5%. E problemas com CRMs, 24,6%. Tem aí uso de opioides, que é grave. Os agentes anestésicos mais utilizados normalmente são os opioides, principalmente consumo de propofol e anestésicos inalatórios. Tende a abusar mais de opioides como fentanil e sulfentanil. Está bem ligado à profissão deles, o que leva um número excessivo, o número excessivo, né, da atividade médica estressante, tudo isso aí piora essa tendência às doenças mentais, a aparecer as doenças mentais pelos médicos. Próximo slide, por favor. Isso aqui é só para mostrar um exemplo do médico que receitava opioide para seus pacientes e ele acabou viciado. Próximo slide, por favor. Isso aqui, o médico viciou, ele
dizia que dependia daqueles medicamentos e havia alguns pacientes nos quais confiavam para fazer aquilo. Quando o serviço superou o número de pacientes de sua confiança, o médico passou a ter crise de abstinência e, em seu desespero, começou a escrever receita no nome de seus filhos. Próximo slide. Isso aqui, um estudo brasileiro, mostrando aqui o perfil clínico. Próximo slide. Para efeito de comparação da doença mental do médico com a população, um levantamento com 25 mil trabalhadores brasileiros de 22 organizações em 2023 mostrou que 33% apresentam algum tipo de transtorno mental em nível severo ou extremamente severo, de acordo com Vitude, que é uma plataforma que conecta psicólogos e pacientes, ou seja, a saúde mental dos médicos está pior do que a média dos trabalhadores, colocando, então, a medicina como uma profissão de risco. Próximo slide, por favor. E isso mostra, sim, uma conexão da doença mental com hábitos de vida. Tem esse estudo, Vigitel, e eles mostram que fatores de risco estão interligados, como aumento do sedentarismo, crescimento do uso de álcool e tabaco, piora na qualidade do sono. Todos esses fatores impactam diretamente na saúde da pessoa e especialmente na saúde mental. Próximo slide. As características da profissão que levam ao adoecimento, todos nós já conhecemos, né? A elevada carga de trabalho desde o início da formação. Até hoje, nós não temos um plano de carreira de cargos e salários. Isso é grave, né? Um juiz, um promotor, ele vai para o interior e ele sobe na carreira e um emprego é o bastante para viver muito bem, ter uma vida muito tranquila financeiramente. Nós médicos até hoje não temos um plano de carreira de cargo e salário, acaba que temos que ter 2, 3, 4 empregos. Passa a ter, então, uma vida pessoal restrita, tem a cultura do adiamento, a alta competitividade, o medo de crítica, a percepção como humilhação, fracasso, que é muito mais intensa do médico. Conta aí que o acerto diagnóstico, ele conta mais com a questão do acerto diagnóstico e não com as relações sociais que ele tem com os seus pacientes, as relações estabelecidas e a importância disso no dia a dia, que é a relação médico-paciente. Próximo slide. Temos aí como fatores de risco a sobrecarga de trabalho, jornadas longas, alta responsabilidade, estresse constante, falta de apoio. Isso aqui realmente desestabiliza. E o estresse é o maior impacto na qualidade de vida. Próximo slide. E aqui, alguns estudos mostrando as causas de estresse médico, que a própria natureza estressante do exercício profissional, a natureza estressante da formação médica, as características psicodinâmicas que conduzem os indivíduos para a carreira médica, a sobrecarga de trabalho, a fadiga crônica e doença física. Próximo slide. E aí nós temos, assim, além de tudo que tu mostrado pelos estudos, privação de sono, o comportamento idealizado, o contato intenso e frequente com a dor e o sofrimento. E aí as pessoas acham, o médico não importa, ele não sente, ele não se preocupa, ele não está nem aí, né? Não é bem assim que funciona. Lidar com a intimidade corporal e emocional, o contato com a morte e com o morrer, o lidar com pacientes difíceis, as incertezas e limitações, e cada vez mais as incertezas estão aumentando. Próximo slide. Bom, o médico aí vem os seus horários irregulares, expedientes prolongados, excesso de pacientes, alimentação completamente irregular, falta de lazer, remunerações baixas, não temos plano de carreira de cargos e salários, resistência e nos resultados, dificuldade em afastar-se para tratar. Eu não posso parar, eu não posso me afastar para tratar. E aí continua doente, sem mudar o estilo de vida. Próximo slide. Bom, a depressão, quando atinge o médico, isso é muito grave. Por quê?
porque ele atende outros pacientes. E a capacidade mental vai ficar reduzida. Ele vai diminuir o comprometimento da sua atuação profissional, vai aumentar os riscos de assistência que deve prestar aos pacientes, a qualidade da assistência. Próximo slide. E aí nós temos uma questão que são os vários fatores que contribuem para o diagnóstico e subtratamento da depressão no contexto médico. Faz mais ênfase nos sintomas somáticos em detrimento das queixas cognitivas e afetivas, relutância em estigmatizar-se como paciente com diagnóstico psiquiátrico, sintomas de depressão muito leves ou inespecíficos, como sintomas comuns da depressão, e as condições clínicas, tais como fadiga, diminuição do apetite, dores, alteração do sono e perda do peso, presença de irritabilidade como traço marcante de depressão e não e da tristeza. E eles ignoram isso, porque acham que não é de depressão. É de qualquer outra coisa, menos de depressão. Medo dos efeitos colaterais dos antidepressivos, noção equivocada de que depressões reativas não são patológicas, que os sintomas de depressão são reações normais, entre aspas, à condição médica. E não é normal a ninguém, muito menos para os médicos. Falta de tempo para uma abordagem psiquiátrica, falta de tratamento para tal, dificuldades pessoais do profissional de saúde em lidar com adoecer psiquiátrico. Muito preconceito. E muito especialmente aqui em depressão, tem que tomar muito cuidado. Por quê? A população em geral tem de 12% a 25% de chance de ter um primeiro episódio de depressão. Para ter o segundo episódio, é 55%. Para ter o terceiro episódio, 70%. Não tratou adequadamente, só evoluiu. Passou do primeiro para o segundo, para o terceiro, e não tratou adequadamente, o quarto episódio é cerca de 90%. Próximo. Aqui nós sabemos que a psicofobia, o preconceito, é o grande muro que tira a possibilidade do médico de tratar-se adequadamente. Próximo. E aí vem mais uma outra doença que não é doença, era no CID-10 considerado lá, ficava lá até no Código Internacional de Doenças, agora está claro que é um fenômeno ocupacional, mas o que importa é o que significa burnout. Vem do inglês, que significa exaustão, fadiga. To burnout é extinguir-se, queimar totalmente, entrar em colapso, esgotar-se. É um estado de fadiga ou frustração causado pela devoção a uma causa, um estilo de vida, ou por um relacionamento que deixou de produzir a recompensa esperada. Próximo. Com burnout, então, você tem comprometimentos individual, que é o físico, mental, social, organizacional, que é o conflito com colegas de trabalho, piora da qualidade do trabalho, baixa da produtividade, profissional, que é a negligência, a lentificação, perda da pessoalidade, próximo slide. E isso, na verdade, já existia essa descrição que era chamada de neurastenia, né? Isso é velho, isso é muito velho, isso é de 1881, esse livro aí. E, na verdade, são basicamente os mesmos sintomas, só que mudou de nome da doença. Aqui a neurastenia, próximo. Aqui, por exemplo, na época, as 5 causas, né, eram por causa da civilização moderna, em 1881. Porque aí eles falavam que aquilo tudo é porque já estava chegando a modernidade, máquinas a vapor. Os jornais eram publicados diariamente, é um absurdo, né? Muito estresse. O telégrafo para as comunicações, as ciências, a atividade intelectual das mulheres. Aquilo, então, era considerado grave, endoecedor. Adoecedor. Próximo. E aí o tratamento na época era repouso, conversas terapêuticas, cocaína, eletroterapia, era carregar as reservas de energia com corrente elétrica. Já em 1881 faziam todas essas propostas para tratarem a neurastenia, que é, o próximo slide, o que foi descrito depois, já em 1960,
Esse arquiteto demitiu-se do seu emprego, isolou-se na floresta da África. Por quê? Porque não aguentava mais, porque ele esgotou-se. Próximo slide. E aí, um psiquiatra que atendia, trabalhava muito com atendimento manhã, tarde e noite, e ele entrou em estado de burnout, que é o Herbert. Isso aqui ele publicou em 1974. Próximo slide. Aí mostra as 3 dimensões nesse estudo da Cristina Malas, onde ela fala que é esgotamento emocional, falta de energia e cansaço, despersonalização, que é atitude negativa em relação aos clientes, entre aspas, distanciamento das pessoas, que clientes é coisa de loja, né? Nós médicos atendemos de pacientes, nós não atendemos usuários, porque usuários é do serviço, o serviço atende usuários, nós médicos atendemos pacientes que padecem de uma doença. Cinismo, né, o descaso pelas convenções sociais, descrença na integridade, bondade e honestidade das pessoas, insatisfação pessoal aí no caso, com autoavaliação negativa da produtividade, sentimento de incompetência e fracasso, sentimento de incapacidade para interagir com os outros. Essas são as 3 dimensões. Mas vamos lá. Aqui, então, nós vamos, no último slide, mostrar por que esse médico entrou em burnout. Quanto mais cansado eu ficava, mais eu me esforçava. Então, das 8 às 18 horas, eu trabalhava como psicoterapeuta no consultório. De 18 às 23 horas, gosto tanto da minha profissão que aí passei a ser voluntário em uma clínica para jovens dependentes de drogas no Harlem. E depois das 23 horas é quando ele conseguia fazer as reuniões e ginástica. Aí é que eu volto na questão inicial, quando eu digo, já pararam para pensar no amor como fato gerador? Quando se fala em burnout na medicina, quase sempre se pensa primeiro em excesso de trabalho. Pressão, plantões, cobrança, sobrecarga. Tudo isso existe, claro. Mas talvez haja uma pergunta menos óbvia e mais inquietante a ser feita. Vocês já perceberam o amor pela profissão enquanto fato gerador de esgotamento? Então, o amor pela profissão enquanto fato gerador de esgotamento existe. Já perceberam que, em alguns casos, não é apenas a exigência externa que adoece, mas também a forma como o médico se entrega, se compromete e se vincula moralmente ao próprio ofício? Porque há algo muito particular na medicina, porque ela não costuma ser vivida apenas como profissão, né? Ela frequentemente ocupa o lugar de missão, identidade, dever, e talvez por isso o juramento feito no início da nossa vida profissional não seja apenas um marco simbólico ou protocolar para muitos médicos. Ele funciona como uma espécie de juramento de amor, um pacto íntimo com o cuidado com a vida e com a responsabilidade de não falhar diante da dor do outro. O problema é que, em determinados contextos, esse mesmo amor que dignifica a profissão pode também se tornar fator de risco. Quando passa a sustentar uma lógica de permanência sem limite, de entrega sem pausa e de responsabilidade sem repouso subjetivo. É como se o médico fosse movido por convicção ética, afeto pela profissão e seriedade diante do sofrimento. Não porque seja diferente, porque ama menos, ama mais, porque ele ama muito. É porque se importa demais. E esse ponto parece ser nomeado com honestidade. Há situações em que o burnout não nasce da ausência de vocação, nasce do modo como a vocação é vivida. Quase sempre sem margem para fragilidade, para recuo ou limite. Por isso, pensar burnout em médicos talvez exija essa mudança de olhar. Não apenas perguntar o quanto foi exigido desse profissional,
mas também o quanto ele se sentiu convocado por dentro a corresponder a um ideal quase absoluto de cuidado. Porque há amores que sustentam, mas há amores que, quando não encontram limite, consomem. E talvez uma das reflexões mais importantes sobre o burnout médico esteja justamente aí, na coragem de reconhecer que até o amor pela profissão, quando vivido como dever, sem pausa, pode se tornar fato gerador de esgotamento. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui hoje com vocês. CREMEGO, valorizando os médicos, fortalecendo a medicina.